E é nesse clima que nós começamos a nossa aula de hoje. Não, nada a ver, irmão. Isso mesmo! Usaremos o futebol para aprendermos a subtração dos números negativos. E aí, vamos estudar? Na tabela divulgada pela CBF em dezembro do ano passado, mostra a classificação geral do Campeonato Brasileiro de 2019. Nessa tabela você pode perceber as vitórias, as derrotas, os empates, os gols sofridos, os gols marcados, entre outras coisas, certo? Mas vamos ver aqui o que nos interessa. Primeiro, quem foi o campeão de 2019? Mengão. Em segundo lugar veio o Santos. Em terceiro lugar veio o Palmeirinha. Lá embaixo na tabela você vai ter os que foram rebaixados, que foram o Cruzeiro, CSA, Chapecoense e Avaí, que são os 4 últimos colocados. Aí você pode se perguntar, professora, essa aula é de matemática ou de futebol? Para sua alegria, é de matemática e também de futebol. Mas o que é que nos interessa nessa tabelinha? É os valores negativos. Se você perceber, os valores negativos eles estão na coluna chamada saldo de gols, que é o SG. Esse saldo de gols, cada time tem o seu. Tem times que têm um saldo de gol positivo, outros times que têm saldo de gols negativos. O Flamengo, por exemplo, tem um saldo de gols de 49 gols. Já o Vasquinho tem um saldo de gol de menos 6. Por quê? Será que ele é só ruim? Não. É porque ele sofreu mais gols do que marcou. Mas isso é porque ele é ruim mesmo. Mas a pergunta é, como ele chegou a esse saldo negativo? Como fazer esse cálculo? Você sabe? Depois de muito bate-boca... Bom, pessoal, para resolver o probleminha de como calcular o saldo de gols de um time de futebol, é bem simples. Você vai analisar a coluna onde tem o GP, que são os gols pró. O que é esses gols pró, professora? São os gols que o time fez. E esse GC também vai entrar na continha, que são os gols contras, que são os gols que o time levou, correto? Então, para calcular esse saldo de gols, eu vou pegar, por exemplo, o time do Vasco, que fez 39 gols, ó, e levou 45 gols. É importante se dizer que essa continha de subtração, ela só é possível dentro do conjunto dos números inteiros, tá? Por quê, professora? Porque dentro do conjunto dos números naturais, eu não poderia fazer essa subtração, porque eu não poderia tirar de 39 um número maior que ele, certo? Lembrar que os naturais são todos os inteiros positivos. Porém, como a gente está vendo os números negativos também, essa operação é possível, tá? Então, 39 menos 45 vai me dar como resultado quanto, professora? A gente pode pensar aqui como uma questão de dívida. Como eu estou falando de saldo, eu posso remeter a saldo bancário, por exemplo. A gente vai ver posteriormente esses cálculos na reta numérica, tá? E também através de procedimentos. Então, 39 menos 45, eu posso pensar de tal forma de dívida. Eu tenho 39 positivo aqui e estou devendo 45. Eu tenho 39 para pagar e estou devendo 45. Então, meu saldo é um saldo negativo. Eu vou ficar devendo ainda 6 gols. No caso aí, são 6 gols, tá? A gente pode pensar na subtração como forma também de dívida, igual na adição de números negativos e positivos. Eu também tenho outros exemplos que a gente vai ver nessa aula, que tem como objetivo estudar a subtração com números positivos e números negativos. Então vamos para mais exemplos aqui. 5 menos 2. Quanto é essa subtração? Perceba que agora a operação, ó, é de subtração. Eu vou de novo usar minha reta numérica para que a gente possa compreender esse processo, tá? Assim como foi na adição. Na adição, eu marcava primeiro o número 5, correto?
E eu olhava em seguida para o sinal que estava dentro do parêntese. Se esse sinal fosse negativo, eu iria para a esquerda. Se esse sinal fosse positivo, eu iria para a direita. Então vamos aqui. Eu não estou numa soma. Se eu não estou numa soma, e agora, como é que eu faço? Subtração, você vai mudar o sentido. Você vai fazer o oposto, o contrário. Então, se eu iria para a esquerda, eu agora vou para a direita. E vou quantas casinhas para a direita? Vou 2 casinhas apenas. Então, 5, andando 2 casinhas, foi para onde, gente? No 7. Então, quer dizer que 5 menos 2 é 7, é 7. Beleza, gente? Vamos embora? Outro exemplo. 1 menos 4. Olha agora. Vou para a reta numérica. Vou marcar o meu primeiro número, que é o número 1, certo? E agora eu vou olhar para o sinal que está dentro do parêntese. Ele é menos. Se fosse na adição, eu iria para a esquerda. Como eu estou na subtração, eu vou fazer o oposto, eu vou mudar o sentido. Então, eu vou para a direita. Então, eu vou quantas casinhas para a direita? 4 casinhas. 1, 2, 3, 4. Me deu como resultado um número 5. Isso quer dizer que 1 menos 4 é 5. Outro exemplo. Menos 1 menos 3. E agora, o que é que eu faço, professora? Do mesmo jeito, delimita, marca aí o menos 1 na reta. E em seguida, olha para o sinal que está dentro do parêntese, que está acompanhando o número. É negativo? Se é negativo, na verdade, se fosse uma adição, eu iria para a esquerda. Mas como eu estou na subtração, eu vou fazer o oposto, o contrário, vou mudar o sentido. Eu vou para a direita. E eu vou quantas casinhas para a direita? 3 casinhas. E eu fui para onde, no número 2. Isso quer dizer que menos 1 menos 3 é igual a 2. Menos 2, menos mais 5. Agora eu mudei o sinal daqui, De novo, vou na reta numérica, marco menos 2, e aí eu vou ver para onde é que eu vou caminhar. Se é para a esquerda ou se é para a direita na reta. Quem vai me dizer, quem vai me orientar para onde é que eu vou? O sinal, que está dentro, tá? Se ele é positivo, eu normalmente iria para a direita. Mas como é uma subtração, eu vou fazer o contrário, eu vou fazer o oposto. A subtração é menino ruim, sabe? Que a pessoa manda fazer um negócio, ele faz o contrário. A subtração é desse jeito. Então, ele deveria ir para a direita, mas como é uma subtração, ele vai para a esquerda. E ele vai quantas unidades? 5 unidades. E chega aonde, hein? No menos 7. Então, menos 2 menos mais 5 é igual a menos 7. Outro exemplo, menos 6 menos mais 3. Marco menos 6 na reta numérica. Olho para o sinal que acompanha o número que está dentro do parênteses. Se é positivo, eu iria, se fosse uma adição aqui, eu iria para a direita. Mas como é uma subtração, eu vou fazer o contrário, eu vou fazer o oposto. Eu vou para a esquerda, beleza? E eu vou quantas casinhas, 3 casinhas. Então, de menos 6 eu fui para onde? Em menos 9. Menos 6 menos mais 3 é igual a menos 9. Menos 5 menos 7. Marco menos 5 na reta numérica. Vê o sinal que está dentro do parênteses, é menos. Então, eu iria normalmente para a esquerda. Mas como é uma subtração, eu vou para a direita, faço o contrário. Eu vou quantas casas? 7 casas. Chegando às 7 casinhas, eu parei no número 2. Isso quer dizer que menos 5 menos 7 é igual a 2. Beleza? Tranquilo, gente? Pessoal, agora a gente vai calcular algumas subtrações sem utilizar a reta numérica, mas com aquela ideia de que eu vou sempre pegar o sentido oposto, a operação oposta.
Então, menos 5 menos mais 2, ao invés de eu usar esse sinal de mais aqui, eu vou usar o sinal de menos. E esse menos aqui, ele vai embora. Por quê? Porque a ideia dele aqui é só fazer com que o sinal que está aqui dentro fique oposto. Então, vai ficar menos 5, menos, ó, porque aqui é mais, menos 2. E aqui eu sei resolver. A gente viu em adição que quando eu tenho sinais iguais, eu vou repetir o sinal e somar os números. 5 mais 2, 7. Então, professor, menos 5 menos mais 2 é menos 7? Perfeito. Um outro exemplo. Menos 10 menos menos 5. Da mesma maneira, tá? Você vai pegar o menos 10 e agora, ó, você vai colocar o sinal de menos 5, ó, o oposto. Porque toda vez que tiver uma subtração aqui, ela vai indicar que você vai pegar o sinal contrário ao que está dentro do parênteses. Se está menos, vai pegar o mais. Beleza? Então, menos 10 mais 5, menos quanto, gente? Menos 5. Por que, professor, é menos 5? Sinais contrários, eu vou conservar o sinal do número que tem o maior valor absoluto, que no caso é 10, e o sinal dele é menos, e vou subtrair os números 10 menos 5, 5. Para finalizarmos aqui os exemplos, menos 19,6 menos 4,6, professor, é um número decimal. Tem diferença? Nenhuma, tá? Segue o mesmo padrão. Você vai aqui fazer a operação oposta do que está dentro do parênteses. Então, vamos ficar menos 19, ó, 0,6. Como aqui é menos, vai ser mais. Mais quanto? 4,6. E aí, professora? Como é que faz agora? Ó, sinais contrários. Eu vou conservar o sinal do maior valor absoluto aqui, que no caso é 19,6, sinal dele é de menos. E vou subtrair 19,6 menos 4,6, que dá quanto, gente? Que dá 15. Belezinha? Show. Cheiro no olho e tchau. 10 anos, 10 anos. Subtração de números negativos e positivos é muito fácil. Tu vai ver, 10 anos. Tu vai ver. Tá facinho, Major, tá muito fácil. se compreendeu a adição, a subtração é facinho. A subtração aqui, macho, é o mesmo que adicionar o minuendo ao oposto do subtraindo. Facinho, viu? Vamos estudar. Que semana que vem tem multiplicação e divisão. Simbora.